Então, nós estamos aprendendo sobre essa unção no interior do crente, né? A presença do Espírito Santo na vida do cristão. Então, o que mais o Espírito Santo faz na vida do crente que nasceu de novo e foi batizado no Espírito Santo? Então, é muito importante nós entendermos que essa dupla ação, ela precisa ser compreendida. E através da compreensão e do entendimento e do espírito de sabedoria e de revelação, nós vamos andar cada vez mais de acordo com o que a palavra de Deus nos revela, né? A palavra de Deus revela um estilo de vida diferente. Nós vemos na vida de Saulo, na vida de Pedro, na vida de Estevão, na vida de tantos outros, de Filipe, né, que começou ali como diácono, e a Bíblia vai reconhecer ele lá em Atos, capítulo 19, como evangelista. Então, homens que trilharam assim uma mudança de vida radical, porque compreenderam essa vida de dentro para fora. E nós precisamos, né? Todos os crentes precisam entender essa unção dentro. Amém? Essa não é uma unção exclusiva de alguns, mas é de todos. O Espírito Santo vem habitar em todo aquele que crê. E se nós não temos o Espírito de Cristo, nós não somos dele. Para dizermos que somos de Cristo, nós precisamos entender que o Espírito de Cristo habita em nós. E ele habita em nós com um propósito. Amém? Esse propósito é que nós venhamos a viver uma nova vida, né? Não na velhice da letra, mas na novidade do Espírito, uma vida guiada pelo Espírito. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Diz que nós recebemos o testemunho, no versículo 16, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que precisamos ficar firmes e tomar posse da herança que nos foi dada em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. No verso 17 até o verso 23, ele mostra ali a oração de Paulo por aqueles irmãos na igreja de Éfeso, para que eles recebam o espírito de sabedoria e de revelação, tendo os olhos do entendimento iluminados, para que eles possam, né, com propriedade, cumprir o seu chamamento, a sua vocação. No capítulo 3, do versículo 14 diante, ele vai orar para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus e conhecer a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, né, do amor de Deus que excede todo o entendimento, para que nós sejamos frutíferos. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que ele subiu e deu dons aos homens, os dons do ministério, né, profetas, evangelistas, apóstolos, pastores e mestres. O objetivo era que os santos fossem discipulados, ensinados, e que eles crescessem até a medida da estatura de Cristo, a varão perfeito. Então, no capítulo 4, no verso 27, ele vem trazendo a mudança que acontece e aquilo que nós precisamos nos revestir. Amém? Ele vem trazendo ali que nós devemos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e paz procedentes da verdade. E ele vem tratando algumas coisas que nós precisamos entender, né? Que nós precisamos consultar e ver como o Senhor é bom, como ele fala ali. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia para ler para vocês. Efésios capítulo 4, versículo 23 em diante. É muito tremendo isso aqui, falando a respeito das exortações à santidade, né? Ele diz assim, olha: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aí ele vai dizer: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia.
Antes sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Aí ele vai narrar aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Essas realidades da nova criação é a obra do Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos aprender como nos comportar, como devemos agir, como já falamos aqui. Andar numa vida de santidade, andar numa vida que exalte o nome do Senhor. E a nossa vida ser esse testemunho vivo, né? Ser essa pregação onde as pessoas leem e veem que realmente nós tivemos um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus. Não porque queremos impor a nossa vontade ou o nosso conhecimento, mas porque através da nossa vida eles conseguem contemplar uma mudança que aconteceu de forma radical e somente através da unção por dentro, somente através da unção que está dentro de nós, é que nós podemos nos revestir verdadeiramente de Jesus. Amém? Nos despojar do velho homem e nos revestir no espírito do nosso entendimento do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça, porque não são justiça baseada em obras mortas ou em obras vãs, mas é uma justiça baseada no sacrifício perfeito, o sacrifício de Cristo. Amém? Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É essa justiça que nos habilita a viver uma vida diferente, de enfrentar o diabo, de enfrentar o pecado, de não deixar mais o pecado governar, né? Reinar na nossa vida. Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, no capítulo, Romanos capítulo 6, versículo 1, ele vem falando assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja ainda mais abundante? Ele está fazendo uma pergunta no versículo 1 de Romanos 6. E no 2 ele responde, ele diz assim: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Porque essa unção dentro sobre nós, essa unção dentro de nós, o novo nascimento, que nos leva a viver em novidade de vida. Não viver naquela vida religiosa. Não viver naquela vida que muitas vezes não está disposta, né, a pagar o preço, não está disposta a ceder, né, que não está disposta a se relacionar de forma consistente, colaborativa, de acordo com a vontade do Senhor. Então é muito importante nós entendermos essa ação do Espírito Santo dentro de nós. Amém? O Espírito Santo é chamado de Consolador. No grego, Paracletos, significa alguém chamado ao lado para ajudar. A tradução amplificada ressalta o sétuplo sentido desta palavra grega, que significa Paracletos, ajudador, consolador, conselheiro, intercessor, advogado de defesa, amigo fiel e fortalecedor. Veja quantas coisas a unção dentro pode nos ajudar. Ela nos ajuda, ela nos consola, ela nos aconselha. Paulo diz em Romanos 8, 26 e 27 que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, através dos gemidos inexprimíveis. Ela tem condição de nos advogar em nosso favor. Advogar contra quem? Contra o diabo, que às vezes é o tentador dos irmãos, às vezes é o acusador dos irmãos. E hoje as pessoas vivem acusando umas às outras e acham que isso é fazer a obra de Deus. De forma nenhuma. O Espírito Santo que habita dentro de nós, ele vai sempre ser nossa defesa diante do adversário acusador. Ele também é amigo fiel e é fortalecedor. Talvez você esteja sozinho, achando que não tem ninguém. Você tem o Espírito Santo. E talvez você mesmo tenha se isolado. A Bíblia diz que os que se isolam insurgem contra a verdadeira sabedoria. Então, seja sábio, aprenda a se relacionar. Amém? Seja uma pessoa relacionável, seja uma pessoa que desenvolve relacionamentos sólidos com as pessoas que temem a Deus e que buscam a Deus. É importante nós atentarmos para isso.
Fora isso, a unção ainda dá testemunho dentro de nós, ela nos ensina, amém? Ela nos guia nas coisas da vida, ela testifica. Oh, glória a Deus. Essa unção, irmãos, é maravilhosa e nós precisamos entender, amém? Glória a Deus e exaltado seja o nome do Senhor, amém? No próximo vídeo nós vamos ver a unção sobre, ou o batismo no Espírito Santo. E eu creio que será um conteúdo muito proveitoso. Eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.